Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e pano de saco. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 20, vamos pular lá para o versículo 20. Daniel vai orar e até o versículo 19, no 20 ele diz assim, ó: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Agora no capítulo 10, um pouquinho para frente, capítulo de número 10, versículo de número 11. Capítulo 10, versículo 10, perdão. Capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus de pé tremendo, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos seus príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração, Deus, é para que através desta palavra, teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Santifica o teu nome através desta mensagem, é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Se eu puder dar um nome a essa mensagem, eu quero chamar essa mensagem de A Oração Resolve Tudo. Amém? Nosso tema de hoje é a respeito de oração. Falar de oração é sempre um tema muito importante, porque sem oração, preste atenção nessa frase, não há comunhão com Deus. Não existe comunhão entre o cristão e Deus, se essa comunhão não tiver o elo
chamado oração para interligar isso. Nós temos diversas formas, diversas maneiras para que Deus fale conosco. Deus pode falar com você através da criação. Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus pode falar com você através da existência, da criação. Quando você olha à sua volta, Deus está gritando para você que Ele existe. Deus fala com você através do principal meio que Ele tem para falar conosco, que é a sua palavra. Todas as vezes que você coloca os seus olhos nesta palavra, é uma oportunidade, é uma possibilidade que você está dando a Deus de poder falar com você. Quando o crente quer escutar a voz de Deus falando com ele, para onde que ele vai, irmãos? Ele vai para a palavra. Nós não corremos ao profeta, nós não recorremos ao vidente, nós não olhamos em cartas, nós não tiramos na sorte um versículo. Nós nos dirigimos à palavra do Senhor e através da palavra do Senhor, Deus fala conosco. Isso é tão interessante que nós vamos falar aqui hoje sobre Daniel. E no texto que nós lemos aqui sobre Daniel, Daniel ficou preocupado, se você prestou atenção na leitura, quanto tempo seriam as assolações, sobre Israel, quanto tempo eles ficariam presos, e ele vai para a palavra do profeta Jeremias e descobre na palavra que o tempo seriam de 70 anos, Quando Daniel quis saber uma resposta de Deus para as angústias que ele estava passando, aonde Daniel se recorreu? A palavra de Deus é o principal meio que nós temos para que o Senhor fale conosco. Deus fala conosco através da natureza, e Deus fala conosco principalmente por intermédio de sua palavra. Deus fala conosco por intermédio de Jesus. Lembra do que está lá em Hebreus capítulo 1 e também no capítulo de número 12, que outrora Deus havia falado com a gente por intermédio dos profetas, mas agora tem falado por meio do seu Filho. Deus fala conosco por intermédio de Jesus nos dias atuais. Deus fala conosco por intermédio da igreja. A manifestação visível, presente, real da igreja na face da terra é uma ferramenta que Deus tem para falar com você, A igreja é portadora da palavra de Deus, e a igreja é uma forma que Deus tem para falar com o seu povo. Deus também fala conosco através do Espírito Santo, através dos dons espirituais, seja ele mesmo de profecia, como eu citei aqui agora há pouco. Deus pode tocar o coração de alguém, falar ao coração de alguém, para que esse alguém nos entregue uma palavra direcionada do nosso Deus ao nosso coração, que vem ao nosso encontro, principalmente porque o agente do nosso tempo é o Espírito Santo de Deus, e Deus pode falar com você através do Espírito Santo. Ou seja, nós temos diversas maneiras, várias portas para que Deus alcance o nosso coração e fale conosco nos dias atuais. Porém, há apenas uma forma de nós falarmos com Deus, e esta forma é a oração. Enquanto você tem várias possibilidades para que Deus fale com você, há apenas uma possibilidade para que você fale com Deus. Então não existe comunhão com o Senhor se antes nós não passarmos pela oração. O crente que não ora, ele não tem parte com Deus. O crente que não ora, ele não tem relacionamento com Deus. Aquela pessoa que se diz servir a Deus e não separa para Deus um momento de oração, ele vai esfriar espiritualmente, ele vai perder o contato com o Criador, ele vai deixar de experimentar Deus na sua vida, porque se essa comunhão for rompida, mesmo Jesus, o Espírito Santo, a natureza, a Bíblia, o profeta, ou seja lá o que for, terão dificuldades para que Deus fale com você, porque essa comunhão foi rompida. A nossa comunhão, ela não pode ser rompida. A nossa oração, ela precisa ser constante. Eu não sei o que você está fazendo na tentativa de querer agradar o seu Deus. Eu não sei o que você está fazendo na tentativa de querer se aproximar do Senhor, mas tudo que nós precisamos relacionado a Deus começa a partir da oração.
A oração, meu amado irmão, resolve tudo. Todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, elas são sanadas, elas são supridas, elas são resolvidas através da oração. Então nós precisamos entender os princípios básicos da oração e despertar a nossa vida para uma vida de oração com Deus, para que as coisas comecem a melhorar a nosso favor. Nós vivemos uma época onde, relacionada ao cristianismo, nós vamos nos tornando espectadores. Está plantado no nosso coração que ser cristão é sair da nossa casa no domingo, no final de tarde, vir para a igreja, exigir uma bela explanação de um pastor, ir embora para casa e querer que todos os nossos desafios se resolvam sem fazermos absolutamente nada. Isso está plantado no nosso coração. Nós vivemos uma geração que entra semana e sai semana e ela não ora. Nós vivemos uma geração que entra semana e sai semana, ela ora de maneira errada. Ela não ora com os princípios certos, ela não ora da maneira correta. Eu digo isso porque quando olhamos à luz do Novo Testamento, homens no Novo Testamento também oravam. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é a principal instrução de Jesus sobre oração, as pessoas que estão ouvindo aquela palavra tinham vida prática de oração, mas estavam orando de maneira errada. Quem sabe você está na igreja, quem sabe você está servindo ao Senhor, mas a oração para você virou apenas um princípio religioso, que foi o que aconteceu em Mateus capítulo de número 6. A palavra de Jesus não é porque os escribas e os fariseus não oravam. As palavras de Jesus é porque escribas e fariseus oravam de maneira errada. Eles oravam primeiro em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Muitas pessoas têm uma vida aparente de oração, ora apenas por aparência. Se você está orando só para o seu marido ver, se você está orando só para o seu filho ver, embora é um exemplo que nós devemos dar, se você está orando só para a sua esposa ver, a sua oração não tem princípios espirituais, a sua oração está com princípios religiosos. Se você ora por orar, se você simplesmente ora por estar dentro da igreja, é muito simples identificar uma oração que se tornou uma oração de fins religiosos, quando as nossas palavras são as mesmas, quando nós não conseguimos nem sequer um vocabulário diferente para falar com o nosso Deus. Isso é terrível. Isso demonstra o quanto que a nossa oração está institucionalizada. Sabe por quê? Na hora que você chegar no seu local de trabalho amanhã, você terá um assunto novo com seu colega de trabalho. Quem ganhou a eleição? Quem perdeu a eleição? Quem foi candidato a vereador e ganhou? Quem não ganhou? Fulano de tal ganhou? Fulano de tal perdeu? Não acredito. Você vai ter um assunto novo. Você vai saber do seu time de futebol. Meu time perdeu na sexta, meu time perdeu no sábado. É bom que os times tudo perdeu, aí está todo mundo perdido, né? Você vai ter um assunto novo para discutir amanhã. Isso é tão sério, irmãos. Como que nós não temos um assunto novo para discutir com o nosso Deus? Se nós não temos algo novo para discutir com o nosso Deus, a nossa oração, ela está apenas com fins religiosos, ela perdeu o foco espiritual. Sinais de que nós não temos novas palavras no nosso vocabulário, assuntos novos para conversar com o nosso Deus, significa que nós estamos orando única e exclusivamente por orar, visto que isso é oração. O que é oração? Oração é a manifestação da sua alma. Oração é quando você coloca em palavras diante de Deus aquilo que você está sentindo. Amém, irmãos? Oração não é aquela oração pronta da segunda-feira. De vez em quando eu topo algum crente postando nos status assim, oração da segunda-feira. Aí está lá a oração que alguém fez e ele compartilhou.
sua oração está muito bacana, né? Ela não está passando da sua cabeça, porque isso não é oração. A palavra do português, a palavra no português, ela tem um significado claro para isso aí, chama reza. O que é uma reza? É quando você repete algo que alguém escreveu. Isso pode ser um texto, uma poesia, uma oração. Então aquilo é uma reza, aquilo não é uma oração. Nós não vamos entrar nos pormenores, se no pecado da reza, claro, né? Mas uma coisa eu digo para você, não é oração. E Deus espera que nós oremos a Ele. E o que é orar? É falar com o nosso Deus, como nós falamos com um amigo. É abrir o nosso coração ao Senhor. É colocar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo. A oração para com Deus, com a gente, deveria ser igual à sua ansiedade para encontrar o seu colega e contar aquela novidade. Não vejo a hora de chegar amanhã para encontrar com fulano de tal e contar para ele que meu fim de semana foi assim, foi assim. Assim deveria ser o nosso desejo de oração. Não vejo a hora de dobrar meus joelhos, de falar com Deus, de contar ao Senhor, de agradecer a Deus aquela bênção, de falar com o Senhor, obrigado por aquela vitória. Não vejo a hora de contar para Deus aquele desafio, aquele problema, aquela situação que eu estou enfrentando. Isso é oração. Quando falta vocabulário na minha oração para com Deus, quando falta assunto na minha oração para com Deus, eu estou fazendo uma oração apenas de fim religioso. Sabe como que eu sei que a minha oração se tornou religiosa? Quando ela está sem sentimento. Quando eu oro sem sentimento algum, sem emoção nenhuma no coração, nem que seja de raiva. Tem umas orações do salmista que é de levantar o cabelo da cabeça. Você pensa, gente, como que o camarada fala isso aí em oração, né? Apressa-te, Senhor, em me ouvir. O Senhor não vem me atender. O Senhor não parece que não está me escutando. O inimigo está rindo da minha cara e o Senhor não faz nada. Oração, ela só é oração quando nós conseguimos colocar diante de Deus o sentimento que nós estamos tendo naquela hora. Quando a minha oração é sem sentimento, a minha oração está religiosa. Eu estou usando, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, de vãs repetições, um monte de palavra vazia, sem emoção, e não está dando em nada. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima com Deus, para Deus, em oração? Qual foi a última vez que você chorou enquanto orava, de joelhos dobrados, talvez na beira da sua cama, ou num monte, esparramado numa grama, ou num vale? Ou qual a última vez que você chorou enquanto andava pelo quintal da sua casa, clamando pelo seu Deus? As nossas orações, elas têm se tornado vazias. A nossa geração é uma geração de oração vaga, de oração vazia. Achamos que o simples fato de falar já seria uma solução para o problema, mas isso nós não chamamos de oração. Nós chamamos de oração quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. E o meu convite para você aqui nessa noite é para que nós possamos voltar a essa oração. A oração de quebrantar o nosso coração na presença do Pai. Tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando orar, mas precisando orar de verdade. Não é orar só falar palavras antes de dormir, não é orar sempre agradecendo da mesma forma pela comida, é rasgar o coração diante de Deus, é abrir o coração diante do Senhor, aguardando que Deus envie respostas. Nós estamos precisando voltar a orar, irmãos, mais do que apenas ouvir uma bela mensagem, uma bela explanação da Bíblia. Nós estamos precisando começar a pagar um preço diante do Senhor, de quebrantamento, de se derramar. Ontem, pensando sobre oração, eu me lembrei de questões importantes sobre oração. Você já viu quando alguém quer obrigar a orar? Não adianta.
Se eu chegar aqui, irmão, vou te obrigar a orar, dobra o seu joelho aí e vamos orar. Embora é sempre bom a gente fazer isso aí, né? É uma oportunidade talvez para algumas pessoas que estejam precisando desse momento. Mas quando nós obrigamos a oração, não adianta nada. O que adianta eu obrigar você a vir aqui 5:30 da manhã? O que adianta eu obrigar você a vir para a vigília de oração? O que adianta obrigar você a estar aqui? Você tem que vir, você tem que orar. A oração, ela não funciona dentro dessas obrigações. A oração precisa fluir de dentro de nós. Quem me dera, Deus, se aqui agora durante o culto a gente começasse a orar e a oração fosse fluindo no coração de cada um dos irmãos, e a chama do Espírito Santo aquecendo cada coração, e nós despertássemos a orar, e a chorar, e a orar. Isso seria a oração que agrada a Deus. Qual foi a última vez que você viveu essa experiência? Tomara que você tenha vivido ela há pouco tempo. Se há pouco tempo ou se há muito tempo, eu desafio você a querer despertar isso aí dentro do seu coração. Sabe aquele dia que você começa a orar, talvez a troco de nada, mas aí você vai orando e vai fluindo, e o Espírito Santo vai te movendo, vai te conduzindo. Quando você vê, passou 40 minutos, você pensa assim: gente, estou orando, maravilha, isso aqui está bom demais. Isso é a oração que Deus espera que flui de nós. Eu queria muito poder te obrigar a orar. Vai orar, vamos estar aqui, né? Eu tive um tio que ainda da Deus é Amor, foi coordenador regional, estadual, ocupou cargos grandes lá dentro da igreja Deus é Amor, no auge da igreja, não é hoje não, no auge da Deus é Amor no Brasil, ele ocupou cadeiras grandes lá de diretoria. E aí eu me lembro que de vez em quando eu ia lá na Deus é Amor, e aí a igreja obrigava. Culto começava 7:30, de 7:30 até 8:30 era de joelho, orando. Se você levantasse, um obreiro chegava e falava: joelho aí, ora aí. Eles tinham que ficar até 8:30 da noite orando, e na hora que levantava, aí tinha as revelações, né? Mas era 1 hora orando. Não é uma crítica aos irmãos, porque eu confesso para você que quando ia para esse momento de oração, não, eu vou porque vou orar 1 hora lá, ninguém vai levantar, ninguém vai atrapalhar, e vou orar, né? Mas resolve, irmãos, obrigar você resolve. A oração é algo que precisa fluir. Presta atenção numa coisa: se oração não está fluindo de você naturalmente, algo está errado com a sua fé. Algo está errado com a sua espiritualidade, algo não está muito bem, tem um pecado escondido aí, porque o crente cheio do Espírito Santo, a oração flui. Mas parece que nós vivemos uma geração que orar é ruim, que orar é chato, que orar ninguém quer. Nossos cultos de oração são falidos. Nós temos que implorar as pessoas por orar. Se marcamos uma festa, todos nós vamos. Se marcamos oração, ninguém vai. Nós somos assim. Não estou falando de áudio e beijo, estou falando de nós somos assim. A igreja é assim no tempo atual. Se oração, irmãos, não flui de dentro de nós como algo natural, meu irmão, algo está errado com a nossa fé. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, rasgar as nossas vestes, vestir de pano de saco e perguntar para Deus o que está errado, porque se tem algo que tem que ser natural na vida de um crente, é a oração. Há quanto tempo você não ora? Que vergonha! Há quanto tempo você não flui dentro de você esse momento de oração? Eu não estou dizendo a oração religiosa que você faz antes de dormir, né? Esses dias eu vi um camarada orando na internet, eu achei fantástica a oração. O cara falou assim: Senhor, eu estou tão cansado, mas eu estou tão cansado que é a mesma oração de ontem, viu? Amém. Essa é a oração que nós estamos fazendo. Então, em outra oportunidade, a gente foi num determinado grupo lá para almoçar, pediu alguém para orar.
o irmão falou assim: pai, pão, amém, vamos comer, né? Então, não é essa oração religiosa que você faz por desencargo de consciência, assim, ai, deixa eu orar porque eu não posso dormir sem orar. Eu estou falando da oração que flui, da oração que os seus sonhos vêm vindo aos seus olhos e você começa a orar e a projetar e a falar: Deus, eu coloco isso aqui nas suas mãos, me ajuda a comprar, a pagar isso, me ajuda a vencer esse desafio, a vencer essa enfermidade, a lidar com esse problema, me ajuda no meu casamento, me ajuda com os meus filhos, me ajuda com a minha fé. Essa oração que vai fluindo de dentro de você, essa oração que você sabe como começa, mas não sabe que horas que ela vai acabar. Você já orou assim? Você fecha a porta do seu quarto e fala assim: Deus, vem cá, então eu vou começar, e o resto é eu e o Senhor. Nós precisamos, irmãos, começar a adotar práticas relacionadas à oração. Para falar de oração, peguei o exemplo de Daniel. Há pelo menos 3 exemplos dentro do livro de Daniel a respeito de oração. Daniel, aliás, me chama muita atenção relacionada à oração. Poderia pegar as palavras do próprio Senhor Jesus, como já fiz aqui em outras oportunidades, né? De Mateus capítulo de número 6, certamente o texto traz para nós todas as respostas que precisamos. Então leia ele na sua casa. Hoje nós vamos olhar à luz de Daniel. O primeiro texto que nós lemos é Daniel orando no capítulo de número 9. Antes desse texto, há ainda um momento de oração, né? Com Daniel, que é o momento da cova dos leões. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Você se lembra? Ele foi parar na cova dos leões por orar. Um perseguidor de Daniel, sabendo que ele tinha prática constante de oração, instrui o rei a baixar uma lei proibindo os judeus de orarem. E mesmo sabendo do decreto que proibia a oração, o texto de Daniel diz que 3 vezes ao dia, durante intervalos no decorrer do seu dia, ele ia até a sua casa, que aparentemente tinha 2 andares, e em uma das janelas que ficava em direção para Jerusalém, Daniel se prostrava diante dessa janela e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Sabendo de sua proposta de oração, Daniel é condenado e lançado na cova dos leões, porque orava. Nós podemos tirar vários exemplos, vários aprendizados dessa questão de Daniel na cova dos leões. Eu quero deixar claro, não pode passar despercebido, eu quero deixar alguns. O primeiro deles: quantas vezes nós temos desculpas para não orar? Nós arrumamos uma desculpa para não orar. Na minha cabeça quadrada, que é desse tamanhozinho, relacionada à oração, eu sou bem quadrado com oração, e oro a Deus para que eu morra assim, para que esse evangelho fácil que está sendo pregado por aí, para que esse lixo que tem surgido nos nossos dias de ensinamento cristão, para que eu nunca venha ceder a uma palhaçada dessa que a gente vê aí fora, né? Então a minha cabeça, que é bem quadrada relacionada a isso aí, tomara que eu continue bem quadrado. Para mim não existe no nosso tempo uma desculpa para não orar. Quanto tempo nós gastamos, irmãos, com outras coisas? Nós afirmamos não ter tempo, mas quanto tempo nós gastamos com Instagram, com Facebook, com WhatsApp? Eu desafio você a fazer o seguinte: todo telefone tem uma unidade de conforto, chama isso mesmo, unidade de conforto. A unidade de conforto mede quanto tempo você fica em cada aplicativo. Está lá nas configurações do seu celular, e todo celular tem, porque é lei, entendeu? Isso é uma lei, seu celular tem que ter. Vai nas configurações do seu celular, procura a unidade de conforto e olha lá quanto tempo você gasta com cada aplicativo.
Não vou esconder de você não. Um dia eu fui lá e olhei, quando eu fiquei sabendo disso. Estava assim, ó, WhatsApp, 2 horas. Gente do céu, 2 horas durante o dia com WhatsApp. Instagram, 50 minutos. Facebook, tantos minutos. GE, Globo Esporte, sofrendo com o Atlético, 1h20. Né? Gente do céu, eu passei 1h20 sofrendo com esse time de futebol. Não é possível um negócio desse. Aí tem uns irmãos, esse não é o meu caso, graças a Deus eu nunca caí nesse conto da carochinha, mas talvez ainda vai estar lá assim, ó, jogo do Tigrinho, 2 horas, misericórdia, além de tempo perdeu dinheiro, né? Aí a gente, se você vê lá, tá um aplicativo, você vai ficar assustado com o tanto de tempo que o seu aplicativo ficou aberto na tela do seu celular. Então, para mim, na minha cabeça quadrada e pequena, não há justificativa para orar, para não orar. O que você vai falar para Deus? Você não orou porque você não teve tempo. Mas por que nós temos tempo para as redes sociais? Eu não sou uma pessoa muito boa de rede social, queria ser aquele cara que postasse assim, eu aqui chegando na minha casa, olha a minha esposa fazendo um almoço para mim, olha o meu filho fazendo dever, né? Olha eu aqui, o Marcos está rindo, olha cozinhando, vou fazer essa receita aqui para nós. Eu fico pensando, Marcos, a quantidade de tempo que algumas pessoas têm, eu penso, gente, essa pessoa não faz nada. Sabe por quê? Porque não é só filmar, tem a edição. Quando eu chego em casa, eu edito muito mal editado a gravação aqui da igreja, faço muito mal editado. Eu gasto 1 hora, baixa no Cut, põe um nome e corta o vídeo, e espera carregar, e põe no YouTube, compartilha. Vai 1 hora de prazo. Eu fico pensando assim, aquela pessoa que está lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar, né? Sou uma pessoa que queria ser melhor, não nesse sentido de mostrar, mas no sentido de evangelismo, né? O Cícero sempre cita uma frase muito forte, né? Que os bons se calam e os ruins se aproveitam da situação, né? Então talvez a gente tinha que estar lá, falando o verdadeiro evangelho, ensinando a Bíblia como deveria estar ensinando. Não faço, é um pecado. Então eu queria estar melhor nisso aí, mas em contrapartida, irmãos, como que nós temos a cara de pau de falar para Deus assim, não tive tempo para orar? Você tem ideia do estrago espiritual que muitas vezes o telefone celular faz com a gente? As crianças foram retiradas da sala, né? Quantas noites de amor você perdeu com a sua esposa porque está um para um lado e outro para o outro no Instagram? Não, isso aqui está mais interessante que namorar com meu marido. Deixa eu continuar vendo aqui. Fala que é mentira, irmão. Fala que o diabo não está entrando nisso aí. Eu não citaria para você 1, 2, 3, não. Eu citaria 10 relacionamentos prejudicados, porque ao invés de deitar na cama com o marido ou com a esposa, deita com o celular. Se prejudica os nossos relacionamentos, imagina a nossa fé, imagina a nossa caminhada, a nossa jornada. Muitas vezes nós não conseguimos ficar sem celular dentro da igreja. A única coisa que falta acontecer é o pastor está pregando aqui, correndo, deixa eu ver aqui, irmãos, como é que está? Porque você no banco já faz isso. Enquanto o pastor está falando ali, deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver se a pessoa foi em tal lugar, né? Não há desculpas para falarmos assim, eu não tenho tempo para orar. Por quê, meu irmão? Porque nós gastamos muito tempo com rede social. Daniel não tinha desculpas para não orar. E olha que o que está acontecendo com ele é grave. Há uma lei: quem orar vai ser lançado na cova dos leões. E mesmo assim Daniel orava. Para com as desculpas para não orar. Segundo o aprendizado com Daniel na cova dos leões, a vida de oração fez ele exalar o bom perfume de Deus. Amém?
Eu sempre gosto disso quando dava aulinha para criança. Eu já dei aulinha para criança, já fui diácono, já servi ceia, já dei aulinha para criança. Quantas vezes lá em Bom Despacho chegava lá e a professora falava assim: está faltando um professor. Eu era o pastor da igreja. Não, dá o material aí, deixa eu contar a historinha para eles lá. Modéstia à parte, os meninos gostavam. Ia lá contar a historinha para os meninos, né? Aí ia contar a historinha de Daniel para os meninos, falava a frasezinha máxima. Todo professor de escolinha de criança que contou a historinha de Daniel tem que ter falado isso aí, irmão. Falou assim: sabe por que o leão não mordeu Daniel? Porque ele não cheirava a carne, cheirava a espírito, a oração. Leão gosta de carne, o Daniel não está na carne não, o Daniel está na oração, amém? Tem que cheirar a oração, não tem que cheirar a carne. O leão chegou lá, cheirou, Daniel não tinha cheiro de carne, Daniel não tinha cheiro de carne. Irmãos, nós precisamos exalar o perfume da oração. Sabe por quê? Quanto mais você orar, menos você vai pecar. O texto que nós lemos sobre oração nos ensina algumas coisas interessantes. Capítulo de número 9. Daniel está preocupado com os 70 anos que ele descobriu do profeta Jeremias, que o povo ficaria preso, e ele vai orar pedindo a Deus uma revelação a respeito do assunto. Presta atenção nisso aqui. Israel, os judeus, ficaram presos 70 anos na Babilônia. O Daniel vai orar para saber quanto tempo eles ficariam presos, e ele descobre que são 70 anos. Após essa oração, Deus vai dar uma das maiores revelações escatológicas para Daniel sobre as 70 semanas da grande tribulação. Para o resto da história da humanidade até o arrebatamento, nós vamos olhar para essas 70 semanas fazendo cálculo. Essa revelação foi algo dado a Daniel após a sua oração. Sabe o que eu aprendo com isso? A oração revela ações sobrenaturais de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Talvez você está aí fraco, desanimado, cansado, abatido, pensando em desistir, querendo desanimar, não está orando, e através da sua oração, Deus pode resolver todo esse problema. Deus pode te mostrar coisas que você ainda não sabe. Daniel aprende isso com Jeremias, no capítulo 33:3, né? Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Daniel ora por uma aflição e Deus revela coisas maravilhosas para ele. Deus quer revelar coisas maravilhosas para você em oração. Deus quer te mostrar coisas tremendas em oração. Deus quer abrir os céus para você em oração. Deus quer você em momentos de oração, aonde você vai perceber que os céus estão abertos para você. Você já teve esses momentos de oração assim, de sentir que você não está sozinho, que a presença de Deus está envolvendo? Deus quer você nesses momentos de oração, meu irmão. O texto que nós lemos do capítulo 9 diz que enquanto ele ainda falava, Gabriel, né? Gabriel, Miguel é no outro. Gabriel, o homem Gabriel chegou com a resposta das 70 semanas para Daniel, enquanto ele ainda falava. Por isso que a nossa oração não pode ser institucionalizada. Por isso que eu não posso começar a orar apenas por orar. Eu tenho que orar e deixar a oração fluir, para que Deus possa se revelar a mim. Irmãos, nós estamos chorando por uma igreja que Deus se revele a ela de verdade. E a revelação de Deus sobre a vida da igreja não é exagero, só acontece a partir do momento que você estiver orando. E não é oração como religião, como ritual, é oração como algo que parte de dentro de você, que vai fluir de dentro de você em experiências espirituais, íntimas e reveladoras do Senhor.
É mais além do que você pode imaginar. Sabe essa enfermidade aí? Deus quer te curar. A oração resolve tudo. A oração resolve tudo. O dia que alguém falar para mim que tem algo que a oração não resolve, será uma blasfêmia contra Deus, porque a oração resolve tudo. Nós precisamos, irmãos, querer conhecer esse Deus. Nós poderíamos aqui falar sobre essa oração de Daniel. 3 pontos são importantes nessa oração. Há mais, mas eu quero citar pelo menos 3 pontos. Primeiro deles, reconhecer o Senhor a quem ele ora. Em momento algum, Daniel colocou Deus para baixo, ou duvidou do poder de Deus. Ele orou porque cria que Deus daria para ele uma resposta. A sua oração crê que Deus tem uma resposta para você, ou você está orando apenas por orar? O pastor falou que eu tenho que orar, eu vou orar. Não. O Daniel foi para o joelho, começou a orar. Falou: Deus, 70 anos, profeta. O que é esse 70 anos? Me fala o que é esse 70 anos. Eu preciso saber o que é esse 70 anos. Daniel foi orar sabendo a quem ele estava orando. Você serve a Jesus, amém? A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele pode resolver qualquer uma da sua situação. Jesus pode prover esse dinheiro, pode prover esse recurso, Jesus pode abrir essa porta, Jesus pode curar essa enfermidade, Jesus pode sarar o seu coração, Ele pode. Jesus pode tirar essa angústia, Jesus pode salvar seu filho, sua filha, Jesus pode entrar nessa situação. Creia em quem você está orando, minha irmã. Creia a quem você está orando, meu irmão. Daniel sabia a quem ele estava orando. Em segundo lugar, Daniel confessou os seus pecados, não apenas os seus, mas o de todo o povo. Nós lemos no texto: enquanto eu ainda falava e confessava os meus pecados, os pecados de Israel, o homem Gabriel apareceu. Confesse seus pecados. E deixa eu te falar uma coisa: para de julgar seu irmão. Para de julgar. Faça como Daniel. Mas não tem jeito também, não dá certo, porque há o pecado do fulano de tal. Pede perdão para ele. Senhor, perdoa, Jesus. Perdoa o pecado do irmão fulano de tal. Perdoa, Senhor. Olha quanto prejuízo esse pecado causou, Senhor. Derrama seu perdão aí. Perdoa a nossa igreja, perdoa a Lagoa da Prata, perdoa Minas Gerais, perdoa o Brasil, perdoa meu marido, perdoa minha esposa, perdoa meu filho. Se coloque na condição que Daniel se colocou, de intercessor, e peça perdão por essa pessoa, ao invés de você ficar julgando. E confesse seus pecados. Nós somos uma geração que ora a Deus como se não tivesse pecado nenhum. Nós somos tudo perfeito. Somos especialistas em religião, sabemos todas as respostas sobre igreja no mundo, achamos que estamos certos, temos a solução para tudo. Aí na hora que a gente ora, a gente não precisa, porque nós somos bons demais para pedir perdão. A sua vida está um bagaço, cheia de pecado, de miséria, trapo de imundícia, como diz o texto bíblico. E nós precisamos confessar nossos pecados. Comece confessando a soberba de pensar que você não tem pecado, de achar que está tudo bem. Fica agarrado aí na rede social o tempo todo, mas na hora de acusar e apontar o dedo para alguém, você acha que você está certo. Não, porque tal, eu sei, estou na igreja há tantos anos, eu formei, eu fiz. Começa a pedir perdão pelos seus pecados. Isso é oração. Oração é confessar os nossos pecados. Em terceiro lugar, oração é escutar, é parar para ouvir o que Deus tem para falar com você. Aprenda algo sobre oração. Ela nunca é um monólogo, ela sempre é um diálogo.
Você tem aquela mania de dobra o seu joelho: Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoa meu dia de amanhã. Senhor, entra naquela situação, amém, com Deus, tchau, e dorme. Não, talvez Deus ia te dar a resposta na hora que Deus fez assim, ó, aí você deitou e dormiu. Oração nunca é um monólogo, oração é um diálogo, uma conversa entre você e Deus. No texto que nós lemos no capítulo de número 10, aí dava para falar um pouco até de jejum também, mas eu quero pegar os 21 dias de oração de Daniel. Oração também é uma batalha espiritual. Oração não é algo que você faz agora e esquece. Oração você continua persistindo, orando, insistindo naquilo que você está precisando. A oração vai trabalhar em nós um dos maiores princípios do cristianismo, a perseverança. Nós somos perseverantes apenas através da oração. A oração é uma das maiores escolas que Deus pode nos conduzir. Das maiores escolas que Deus pode nos conduzir é a oração. A oração te ensina a esperar. A oração te ensina a confiar, a oração te ensina a depender. Enquanto você está perseverando, Deus está tratando o seu coração. Principalmente nas orações que Deus responde não. Porque é fato que Deus responde todas as suas orações. Pode ter certeza. Deus responde a todas as suas orações. Ele só não te responde da forma como você espera, né? Deus tem 3 respostas para a oração. Sim, Deus me dá. Sim, eu te dou. Me responde, Daniel orando. Está aí a resposta. Enquanto ele falava, o anjo chegou. Existem orações que Deus responde instantaneamente, na hora. Não tem nada de empecilho. A resposta vem naquele momento. Primeira resposta de Deus para a oração: sim. Segunda resposta de Deus para a oração: espera, não é a hora, aguarda. Essa resposta aí geralmente vem quando Deus não fala nada. Você faz uma pergunta, Deus não te responde, espera apenas. Amém? Terceira resposta de Deus para a oração: não. Isso mesmo, irmão. Aprenda a dizer não para as pessoas. Sabe por quê? Até Deus fala não para você. Eu gosto muito de Abacuque, capítulo 3. Abacuque vê a condição de frieza espiritual de Israel e ora: aviva, Senhor, a tua obra, faze-a conhecida no meio dos anos, mostra quem o Senhor é, envia o teu Espírito Santo, derrama a tua graça. Sabe o que Deus responde para Abacuque? Não. Bem redondinho assim, não. Então tem hora que você vai pedir alguma coisa para Deus e Ele vai falar para você: não. Paulo recebeu um não de Deus. Imagine o Tiaguinho aqui, né? Por 3 vezes orei ao Senhor, tenho espinho na carne, e a resposta de Jesus foi: a minha graça te basta. Em outras palavras, não. Tem hora que nós vamos pedir e Deus vai nos dar uma resposta negativa, e aprenda com os não de Deus. Ah, vou largar a fé porque Deus falou não para mim. Cria vergonha na sua cara. Deus não te salvou para responder suas orações. Deus te salvou para escrever seu nome no livro da vida. Os não aqui dessa terra não valem nada. Na cruz Ele já falou sim para você. Isso é suficiente. Só o sim da cruz te basta. Você não precisa de mais nenhum sim. Se vier mais algum sim, é lucro, você está ganhando, porque o único sim que você precisava, Ele deu para você lá na cruz, e esse aí, você já tem. Irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração a Deus em oração. É o nosso equívoco nos dias atuais, não orar da forma como deveríamos orar. Deixe que a oração flua dentro de você. Deixe que a oração trabalhe a ação do Espírito Santo dentro de você. Não é para você não orar a minha frase.
minha frase não é para você não orar, mas não ore mais apenas por religiosidade. Abre o seu coração a Deus em oração. Não tem momento melhor para a gente ter tratado desse assunto do que hoje. Ceia do Senhor, renovo de aliança, firmar votos com Deus. Não há oportunidade melhor do que essa, a ceia, para reatarmos a nossa comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Se coloque de pé, feche seus olhos, enquanto o pessoal do louvor vai cantar o Senhor mais uma canção. Maravilha. Feche seus olhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você sobre oração. Talvez essa palavra foi para você. Você está achando que está tudo bem, mas você não ora. Você está achando que está tudo a mil maravilha, mas você não ora. Talvez você se tornou um crítico da fé, um crítico da religião, se acusa todo mundo. Você tem todas as respostas, mas você não ora. Está na hora dessa cegueira cair, amém? Está na hora dessas escamas caírem, nós deixarmos o Espírito Santo fluir em nós, através da oração, meu irmão. Aleluia. Ore ao Senhor nesse momento. Deus, não apenas por institucional, mas com todo o nosso coração, Pai. Nós não sabemos o porquê, o motivo a qual o Senhor trouxe essa noite, mas o Senhor sabe.